capítulo 8 e versículo 28, Evangelho de Jesus segundo Lucas. Não é 9 mesmo, calma, gente, meu Deus. Se eu senti uma revolta assim no povo, né? Parece que eu mandei abrir a Bíblia em Macabeus, capítulo 3. Livro de Enoque. Calma, irmão. Judite. Vamos lá, diz as Escrituras, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E você diz amém. Essa foi a manifestação de caráter assim transcendente, sobrenatural, mais forte que Jesus realizou. Milagres foram muitos, como vocês sabem e conhecem, mensagens muitas, mas algo que pudesse apresentar, gerar, oferecer uma visão de algo maior do que o natural, maior do que em si próprio, nos outros os milagres, digo em si próprio, essa foi a maior delas, sem dúvida alguma. Na verdade, essa reunião poderosa foi anunciada sutilmente por Jesus no final do capítulo de número 8, quando no verso 27 está escrito: E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então eu quero que você atente bem comigo, que nós estamos falando de uma coisa muito grande que será vista. Jesus oferecerá uma visão muito poderosa. E eu gostaria de ter sido das pessoas que foram expostas àquele ambiente e experiência. Mais alguém aqui, além de mim, gostaria de ter visto algo tão poderoso? Tem gente que está um pouco com medo. Ele levantou meia mão, porque aí não sabe se, né? Vamos de novo. Alguém aqui gostaria de participar de um momento onde Jesus oferecesse uma visão tão poderosa, uma experiência tão transcendental? Alguém? Graças a Deus. Muito bom. Então, veja, há alguns pré-requisitos ou algumas questões importantes que estão bem aqui no verso 27. A primeira delas está escrito: Em verdade vos digo que dos que aqui estão. Olhe para o seu vizinho e diga: dos que aqui estão. Deixa eu pedir o pessoal da técnica para abrir um pouquinho mais o monitor aqui para mim. Então, Jesus vai começar a anunciar, vai começar a falar a respeito dessa reunião que vai acontecer no monte. E Jesus vai dizer, já estou antecipando para você, que algumas daquelas pessoas, dentre algumas delas, serão selecionadas para aquela experiência. E a primeira coisa que a Bíblia diz é que Jesus disse: é dos que estão aqui. Portanto, esses que serão escolhidos, esses que eu vou pensar para essa experiência, eu não vou pensar de um outro lugar, eu não vou trazer de um outro lugar, eu não vou pegar gente que não está andando comigo, não está caminhando comigo, não está me ouvindo, não está se submetendo à minha voz, à minha autoridade, à minha soberania, aos meus conselhos, não está no dia a dia comigo, e vou elevá-los de 0 a 100 a uma experiência transcendental.
Então, são dos que estão aqui. Esse estão aqui, pode e deve ser compreendido como aqueles que estão caminhando com Jesus. Aqueles que estão no ambiente de ensino de Jesus. Aqueles que estão no ambiente de orientação de Jesus. Eu não sei a respeito dos que estão lá, mas eu quero dizer que há promessas para os que estão aqui. Eu não posso assegurar sobre aqueles que decidiram fazer outras coisas de suas vidas nessa manhã de domingo, mas eu quero dizer que a respeito dos que estão aqui, como disse Jesus, há algumas coisas para serem anunciadas na manhã desse dia. E eu queria que você valorizasse muitíssimo esse seu estar aqui, porque estar aqui é estar exposto a um ambiente de milagres. Estar aqui é estar exposto a um ambiente onde a qualquer momento uma palavra de Deus pode mudar alguma coisa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estar aqui significa que você venceu obstáculos. Estar aqui significa que você abriu mão de conforto. Estar aqui significa que você deixou de lado outras coisas que você poderia fazer e priorizou estar num ambiente onde reúnem-se aqueles que amam ouvir a voz do Senhor. E para aqueles que estão aqui, há uma palavra essa manhã para os que estão aqui. Os que estão aqui. Graças a Deus. Então, Jesus está falando, olha, eu já posso adiantar algo, não vai ser para aqueles que escolheram fazer outras coisas. Não vai ser para aqueles que escolheram cuidar de outras coisas, mas para aqueles que estão aqui. Eu tenho algo a dizer. Alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Alguns. Diga comigo, alguns. Porque se tem uma coisa que você já percebeu, isso não é novidade para ninguém. É que não necessariamente todos os que estão aqui, todos os que vêm até aqui, propriamente ou necessariamente acabam ouvindo alguma coisa, participando de algo, sendo diretamente afetados por uma palavra. E a pergunta é, será porque Deus não quer? Ou será porque eles mesmo estando aqui, parece que não estão aqui? 2 glória a Deus, 1 aleluia, lá no final lá. Estar aqui é muito bom, e eu acabei de falar o quanto é bom estar aqui. Acabei de enaltecer com muita honestidade todo o esforço que você fez em estar aqui, e isso é muito bom. Agora eu tenho uma coisa para dizer, não é para confundir somente não ser inteligente. Depois de você estar aqui, não sai daqui, continua aqui, fica com a mente aqui, fica com o espírito aqui, fica com a atenção aqui, fica com o coração aqui. Os pés estão aqui, glória a Deus. Quem está com os pés aqui, diga amém. Mas a pergunta é, o coração está aqui, o espírito está aqui, a mente está aqui. Continua por aqui, depois de chegar aqui, aleluia. Aqui, dentre os que estão aqui, ou seja, você está dizendo, não é para todo mundo, então dentre os que estão aqui, haverá alguns que não experimentarão a morte antes que tenham uma visão do reino de Deus. Olha o que Jesus está falando. Dos que estão aqui, vai ter gente que não vai morrer antes de que seja exposta a uma visão que não é da terra, de uma coisa que não é da terra, de uma coisa que é do reino de Deus. Agora eu tenho uma pergunta para você. No verso de número 28, a Bíblia contou para nós quem são esses, Pedro, Tiago e João. Qual o nome deles? Mas no verso 27, Jesus falou quem seria? Jesus falou quem seria? Jesus disse, alguns. Alguns têm nome? Então, alguns necessariamente quer dizer que seja você? Mas por que não? Pensa comigo. Ao invés de você olhar uma palavra, perceber uma palavra, e aí de repente Jesus fala, alguns que estão aqui, você diz, alguns, não falou meu nome? Mas se alguns não falam nome, se necessariamente não é você, ok, mas por que não pode ser você? Em vez de você se excluir quando Jesus não fala o seu nome, por que você não aproveita para dizer, já que ele não falou nome nenhum, aleluia, pode ser que seja comigo. Ele não falou meu CPF hoje. Ele não falou meu RG hoje. Hoje ele não falou a placa do meu carro. É verdade, hoje não falou. Mas pode ser que exatamente pelo fato dele não ter restringido essa palavra a um CPF, a uma placa, a um CEP, a um endereço, é a minha chance de dizer, eu estou pegando, é para mim. Para mim. Você pode escolher passar um culto inteiro de uma maneira excludente, se auto-excluindo de tudo. Essa canção, nada a ver comigo. E essa mensagem, caramba, nada a ver comigo. Poxa, essa oração que fizeram, nada a ver comigo. E oferta, poxa, né? O pastor falou aí de prosperidade, nada a ver comigo. E nada a ver contigo, nada a ver contigo. Ou você pode escolher, do minuto 1 ao último minuto dessa reunião, e dizer, é para mim, é para mim, é para mim. Tá?
Para mim, tá muito baixinho aqui, gente. A gente está quase numa reunião dos nossos irmãos, aleluia, que a gente ama, mas que são os irmãos assim que falam mais baixinho, aleluia. Mas a nossa reunião é mais pentecostalzinha. Abre esse trem aí em nome de Jesus, aleluia. Então, escute. Jesus, então, dizendo isso, eu me surpreendo, porque, veja bem, eu não sei você, mas se eu estou num grupo onde Jesus fala assim, ó, alguns há aqui que não experimentarão a morte antes de uma visão do reino, eu penso que é uma coisa tipo quando a gente está lá no finalzinho da vida, assim, né? Quase fechando os olhinhos, aí, de repente, abre o céu, a gente tem uma visão do reino. Só que aquilo que parecia ser uma promessa que se cumpriria no fim da vida, cumpriu-se 8 dias depois. Quem gosta de promessa que só se cumpre no fim da vida, não vai dar glória agora. Mas quem está esperando para daqui a alguns dias alguma promessa se cumprir, vai glorificar a Deus agora. Levante as duas mãos o mais alto que você puder, porque eu quero declarar de Deus uma palavra. Aquilo que você pensou que estava te aguardando no fim da tua vida, está te aguardando alguns dias depois desses dias. Algumas coisas que você pensou que você veria na tua velhice, assim te diz o Senhor, ainda nestes dias eu cumprirei aquilo que eu disse quando você estava aqui. Oh, aleluia! O Deus da brevidade é o nosso Deus. Deus não precisa de tempo para se organizar. Deus pode mover o céu e a terra no dia de domingo como hoje. Pastor, mas o que ele me prometeu tem a ver com o poder judiciário, e o poder judiciário não está em expediente hoje. E quem disse que isso muda alguma coisa para Deus? Ainda nesse domingo, Deus pode decretar que não começa o dia de segunda-feira amanhã, antes que uma palavra dita ao teu respeito se cumpra. Pastor, Deus disse que ia transformar a vida do meu filho, mas o negócio está sério demais. Eu acho que ele tem que se internar. Eu acho que ele tem que ficar um tempo, se reabilitar. Eu acho que ele tem que se desintoxicar. Eu acho que, de repente, vai ter que acontecer isso tudo mesmo. Mas pode ser que, de repente, de hoje para amanhã, ele tome um nojo tão grande daquele cigarro de maconha que nunca mais ele bota na boca dele. Pode ser que de hoje à noite para amanhã de manhã, quando ele vá organizar aquela carreirinha lá para dar aquela xereira, ele não consiga. Pode ser que ainda hoje ele tenha marcado de sair com alguém, mas na hora de sair à noite ele diga, pensando bem, eu vou dormir cedo para acordar, amanhã para trabalhar, e você vai dizer, olha Deus aí, olha Deus aí. Cantou minha sérgia. Esse é o Deus que nós servimos. 8 dias depois, chama Jesus 3 dos seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e não dá a eles nenhuma notícia extraordinária, aparentemente. Jesus não pega um cartaz de um grande evento. Jesus não manda para eles, pelo direct, um cartaz de um evento sobrenatural no monte. Não. Jesus não manda para o WhatsApp dos seus discípulos um banner de um evento sobrenatural no monte. Não. Jesus os convida. E eu não tenho nada contra mandar cartaz para ninguém. Pode mandar para todo mundo que eu mando para mim dos eventos que eu faço, que eu participo, que eu prego. Minha agenda está exposta no Instagram, não tem problema nenhum. Não estou falando contra isso. Estou falando que Jesus deu uma notícia aparentemente sutil e despretensiosa. Vamos no monte orar? Mas é isso. É aparentemente despretensioso. O que vai acontecer no monte é grande, sim ou não? É a história que eu li para você. Rosto de Jesus resplandecendo como o sol, vestes brancas como a mais branca lã. Aparece Moisés, aparece Elias. Vou tentar de novo. O que vai acontecer no monte é sobrenatural? É grande. E começou como? Com um simples convite para o ordinário. Jesus só disse assim, vamos ali orar. Tudo que você está esperando de grande começa com práticas regulares pequenas. Tudo que você quer viver de extraordinário começa com dinâmicas
ordinárias, organizadas, sistemáticas. Eu não vi na Bíblia Sagrada Moisés saindo para fazer uma coisa extraordinária. Ele saiu para apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, na regularidade, na ordinariedade do seu dia a dia. Saiu e olhou uma sarça, e a sarça estava lá todo dia, e a combustão da sarça também não era nada demais, mas a sarça pegou fogo e aconteceu uma coisa que não acontecia, ela não se consumia. Aleluia! É no meio, o sobrenatural, ele rompe a rotina, o sobrenatural atravessa a nossa rotina. Comece fazendo bem todo santo dia, e de repente uma coisa que você não esperava vai acontecer. Vamos orar. E subiram ao monte com Jesus, Pedro, Tiago e João. Provavelmente uma promessa 8 dias atrás, que falava que eles não veriam a morte antes de uma visão do reino. E nem conectaram com nada disso aqui, nem nada. Vamos subir. Tanto não conectaram que tiraram até um cochilo. Tanto não esperavam nada de muito sobrenatural que até dormiram. Tanto não tinham nenhuma grande expectativa que até aproveitaram a brisa fresca do alto monte para dar uma cochiladinha. E nisso que eles dormem, é bom que você entenda isso aqui, que está escrito, e eis que estavam falando com ele verso 28, perdão. E aconteceu que quando 8 dias depois dessas palavras, tomou a Pedro, João, Tiago, subiu ao monte, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, suas vestes foram brancas e muito resplandecentes, e eis que estavam falando com ele 2 varões, os quais apareceram, e Pedro, os que estavam com ele, carregados de sono, quando despertaram, diga comigo, quando despertaram. Então, olha o detalhe que Lucas está apresentando. Toda a visão que eles tiveram depois de terem aí talvez você esteja pensando o que eu vou dizer. Quando você acordar, você vai ter uma visão. Quando você acordar, Deus vai te mostrar algo grande. Quando você acordar, você vai... seriam umas palavras boas, mas eu quero observar uma outra coisa. Eles tinham uma visão a respeito de Jesus. A última visão que eles tinham. Diga comigo, a última visão. A última visão era o rosto de Jesus normal, cabelos normais, roupa normal. Essa era a última visão. Eles dormiram. Quando eles acordaram, a memória que eles tinham da última visão foi totalmente afetada e alterada. Jesus tinha o rosto resplandecente, as vestes brancas, Moisés estava ali, Elias estava ali. Ok? E agora eles têm uma nova visão, Jesus está de um jeito totalmente diferente. Quem está aí, diga amém. Só que isso aconteceu durante um momento. Eu não sei se foi 1 segundo. Eu não sei se em 2 segundos o rosto de Jesus resplandeceu. Eu não sei se em 1 segundo a veste dele branqueou. Eu não sei. Eu sei que, mesmo que tenha sido em 1 segundo, esse segundo foi perdido, porque eles estavam dormindo. Então, eles viram uma última cena e agora estão vendo uma outra cena. É bom a gente ver que uma coisa mudou, sim ou não? Melhor ainda é ver ela mudando. Deus me trouxe para te dizer, não durma, porque senão, quando você acordar, você vai ver pronto. É bom ver pronto, mas lindo ainda é ver mudando. Eu quero acompanhar você, eu quero incentivar você a acompanhar a beleza dos processos de mudança que Deus irá fazer. Eu quero acompanhar você, eu quero incentivar você a não tirar os olhos, porque você verá a metamorfose acontecendo diante dos seus olhos. Pastor, vou dar uma cochilada. Quando eu abrir, o filho está transformado. Quando eu abrir, a veste está brilhando. Quando eu abrir, vai ser bom, vai ser bom. Melhor ainda, você não tirar os olhos e ver o processo de Deus acontecendo todo santo dia. Esse cochilo rouba de você uma parte da cena que não poderá ser recapitulada. Quando você dorme vendo um filme e você está interessado nele, você diz, puxa, dormir, mas você tem um recurso. Pega o controle remoto, aperta a setinha para trás, vai voltar do último ponto que você se lembra, e aquilo que você perdeu, você poderá ver, mas as coisas espirituais, as coisas do reino, não
tem botãozinho para trás. Se perdeu, não volta. Se passou, não volta. Existem coisas que estão acontecendo agora que se eu fosse você, eu não perderia. Não perca isso, não perca isso, não perca isso. É grande, não perca isso, não perca isso. Eles dormiram. E quando acordaram, o que vão ver é espetacular. É maravilhoso. A visão é só isso. Roupas de Jesus, brancas como a neve. Roupas, muito fraco, diga roupas. É interessante, inclusive, que essa expressão branca como a neve foi uma expressão usada pelo profeta Isaías no capítulo de número... Estava bem aqui anotadinho, que a minha memória não é das melhores, mas no livro do profeta Isaías, ele diz algo, uma promessa. E ele fala, olha assim, ó, se você tiver vermelho como escarlate de pecado, esse Deus pode fazer você e suas vestiduras ficarem brancas como a neve. E é interessante que a mesma expressão, referindo-se à vestidura, é uma expressão que o evangelista Lucas aponta para falar sobre a vestidura de Jesus. Quem está aí, diga amém. Então, estou aprendendo uma coisa aqui, que aquele que remove pecados, aquele que pode fazer as minhas vestes se tornarem brancas como a neve, antes de tudo, tem as suas brancas como a neve. Pastor, não entendi. Pois vai entender agora, que eu estou aqui com a maior paciência para te explicar. Jesus tinha suas vestes brancas como a neve, e por isso ele produz, no seu poder, em você e em mim, vestes brancas como a neve. É por isso que vale a pena seguir alguém como Jesus. Porque ele não tem só um discurso, ele tem uma vida. Não é um livro que ele escreveu cheio de bravatas nunca atingidas. Não, o que ele ministra, o que ele opera, não é diferente daquilo que ele é. A santidade que ele provoca é a santidade que ele tem. A consagração que ele exige é a consagração que ele tem. Eu quero incentivar você a continuar seguindo. E se ainda não segue, passa a seguir alguém que não é só bom de garganta, não é só bom de escrever livros, provocando coisas que ele mesmo não vive. A justiça que Jesus prega é a justiça que ele viveu. O amor que ele prega é o amor que ele operou. A graça que ele prega é a graça que ele viveu. Ele não me manda oferecer perdão sem que antes ele tenha sido exemplo de perdão. Ele me lava, mas ele é branco o suficiente para exigir que eu me lave primeiro. Os heróis do mundo adoram bravatas, falam sobre uma justiça social que eles mesmos nunca operaram, falam de uma igualdade social da qual eles mesmos nunca viveram. Falam sobre uma distribuição de renda, sobre uma igualdade social que eles mesmos nunca foram praticantes assíduos e reais. Mentirosos, enganadores, querem de você uma veste branca e estão com suas vestes sujas. Mentirosos, enganadores, querem exigir de você uma pureza que eles mesmos não têm, sacrifícios que eles mesmos não fazem. Mas aquele que me diz, toma a tua cruz e siga-me, é aquele que subiu no madeiro para entregar a sua vida por mim. Quantos podem bendizê-lo na manhã desse dia? Então, aquele que me oferece a brancura das vestes é aquele que tem suas próprias vestes brancas. E esse que tem suas próprias vestes brancas, seu rosto resplandece. E aparecem ali duas figuras tremendas, poderosas, do Antigo Testamento para nós, da única Bíblia que eles, discípulos, tinham. Repita comigo o nome desses grandes homens de Deus. Diga Moisés. Vamos de novo, diga Moisés. E Elias. Mais uma vez, diga Moisés. E Elias. Quando Pedro, Tiago e João acordam, vem Jesus daquele jeito. Vem Moisés, vem Elias. Aí a Bíblia diz que Moisés e Elias se afastam em algum momento. Lucas escreve esse detalhe. Eles se afastam em algum momento.
Quando eles se afastam, parece que Pedro se sentiu mais à vontade, né? Vou correr lá para falar com Jesus. Enquanto Moisés e Elias estavam lá, eu vou, não, esse cara aí tinha um negócio de descer fogo do céu, vai que eles... Eu vou lá rapidinho enquanto eles se afastaram. E quando Moisés e Elias se afastam, Pedro vai lá e diz assim, Senhor, bom demais eu estar aqui. Isso aqui está bom demais. Muito bom. Eu tenho, inclusive, uma sugestão para dar para o senhor maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, vamos construir 3 tendas. Quantas tendas? Quantas? Aí ele deixa... Eu acho isso bonitinho. Porque eles estavam num grupo de 3, sim ou não? Pedro, Tiago e João. Aí ele fala assim para Jesus, vamos construir? Mas eu acho bonitinho, porque ele diz assim, Senhor, que fique claro que eu não sou idiota dizer que as tendas são para nós, é para o Senhor, para o Moisés e para o Elias. Eu acho bonitinho, né? Porque, pelo menos, o Senhor não acha que eu sou retardado de achar que as tendas são para a gente. Não, nós estamos num grupo de 3, mas o seu grupo de 3 é bem mais poderoso do que o nosso grupo de 3. Então, a minha ideia não é para mim. A minha ideia, inclusive, Senhor, quer dizer que vocês 3 ficam cobertos e nós ficamos descobertos. Eu acho que isso é muito justo. Pedro está dizendo assim, na minha concepção sobre o que é justo, na minha concepção sobre dignidade e merecimento, vocês 3 ficam cobertos, a gente fica no relento numa boa. Na minha concepção sobre meritocracia, o Senhor é o nosso mestre. O Moisés e o Elias, a história deles está na nossa Bíblia. Então, as tendas ficam para vocês. A gente deixa o sol queimar nossa cabeça. Não tem problema. Eu entendo que isso é justo. Aí eu penso, Jesus dizendo, essa é a tua justiça. Agora, daqui a pouco você vai conhecer a justiça do Pai. Quem está aí, diga amém. A Bíblia diz que então desceu uma nuvem do céu e os cobriu a todos. E entraram na nuvem e temeram. Quem entrou? Pedro, Tiago e João, que na sua concepção sobre mérito e justiça, ficariam com a cabeça queimando no sol, e cobertinhos Jesus, Moisés e Elias. Aí o pai olhou e disse, isso aí era antes. Antes era cobertura para alguns, descobertura para outros. Agora eu vou te mostrar que a minha ideia é melhor do que a sua. Ela é sobrenatural, a sua é artificial. A sua ideia inclui outros e não te inclui. A minha ideia inclui você na nuvem também. Aleluia! Pega a mão de alguém que está do teu lado. É a primeira vez, eu espero que é a única que eu estou me livrando desse negócio. Aleluia! Dá uma chacoalhada nele em nome de Jesus agora e diga assim, para você também. Não é só para Moisés e Elias, não. Tem uma cobertura para você também. Tem uma experiência para você também. Tem uma graça para você também. Vamos fazer uma comparação breve entre as minhas ideias, aqui representadas pela ideia de Pedro, e a ideia de Deus? Primeira comparação. Pedro quer construir. Ele quer fazer. O evangelista Mateus chama essa feitura, essa obra de tabernáculo. É interessante, então, pensar sobre esse aspecto, o montável, o desmontável, a configuração de um tabernáculo. Então, Moisés e Elias ficariam, juntamente com Jesus, confinados a seus respectivos tabernáculos. Então, Pedro tem a ideia de erigir, de levantar um tabernáculo. Enquanto que a ideia de Deus anunciada no Antigo Testamento sobre tabernáculo era uma só. O único tabernáculo que eu vou levantar é o de Davi. Porque o tabernáculo de Davi apontava para algo que se distinguia daquilo que havia anteriormente no cerimonial de Israel. O tabernáculo de Davi apontava para um lugar de acesso. O tabernáculo de Davi apontava para um lugar onde não havia exclusividade, onde não havia setores que apenas a classe A ou a classe B poderiam ser inseridos ou acessar. Então, tipologicamente, o Senhor Deus anuncia, eu levantarei o tabernáculo de Davi. Então, eu darei um templo da glória acessível. Aí vem Pedro
e diz assim, vamos levantar 3 tabernáculos. Aí eu penso em Deus dizendo, Pedro, eu cansei de dizer no Antigo Testamento que o único tabernáculo que eu vou levantar é o de Davi. E você está querendo fazer coisas que eu não disse que iria fazer. Você está querendo construir coisas que estão apartadas daquilo que eu disse que seriam construídas. Às vezes nós temos boas ideias. Às vezes nós temos ideias até puras. Às vezes, eu vou tirar o boas. Às vezes nós temos ideias até puras, mas nem por isso são boas. Às vezes nós temos ideias até honestas, mas nem por isso são bíblicas. Eu tenho uma coisa de Deus para dizer para você. Você pode ser muito gente boa, mas não é porque você é gente boa que Deus vai concordar com toda a ideia que você tem. Pastor, mas eu sou purinho. Pastor, mas não, pelo amor de Deus, eu não pensei em fazer mal nenhum. E você pensa que Pedro queria fazer mal para Moisés? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que Pedro queria fazer mal para Elias e para Jesus? Sim ou não? Então a ideia de Pedro tinha algum caráter maligno? Tinha? Não. Só que aí o evangelista Lucas diz assim, não sabendo ele o que dizia. Então tem pureza na sua ideia, mas não tem inteligência espiritual. Tem até honestidade na sua ideia, mas ela não é bíblica, ela não é teologicamente aprovável. E eu preciso dizer uma coisa com muito carinho aqui. Não pense que Deus vai assinar, respeitar, homologar as nossas ideias só porque nós somos bonzinhos, se elas forem antibíblicas, se elas não forem teologicamente aprovadas, se elas não forem espiritualmente necessárias. Pastor, estou pensando em fazer uma coisa, peraí, mas você está pensando, não, mas é uma coisa que não vai fazer mal para ninguém. Eu sei, mas às vezes aquilo que não é bíblico e você pensa que não vai fazer mal, pode ser que não faça mal para o corpo, mas pode ser que mate a alma de meia dúzia de gente. E aí, por causa dessas boas intenções, algumas pessoas estão por aí construindo tabernáculo. Por causa dessas boas intenções, algumas pessoas estão fazendo algumas coisas e não querem ser criticadas, porque eu não estou vendo mal nenhum isso. Você não está vendo mal nenhum porque você está procurando um lugar errado. Procura na Bíblia que você vai achar que o que você está fazendo não é bom. Mas não é mal sob qual ponto de vista? Humano? Carnal? Tudo bem. Mas pode ser que do ponto de vista bíblico está chocando. Pode ser que do ponto de vista espiritual está chocando. Você pode ter uma grande ideia, mas se ela entrar em rota de colisão com as escrituras, sua ideia acabou de cair. Você pode querer fazer uma coisa muito filantrópica, mas se o seu ato de filantropia chocar com as escrituras, acabou de cair. E se existe uma coisa que prova a vaidade dos homens, é isso. Que tem muita gente que entra no reino de Deus com o nariz em pé, acostumada a todo o projeto dele ser assinado. Aí quando ele bate de frente, que a ideia dele entra em rota de colisão com a Bíblia, e o pastor tem que olhar e dizer, filho, isso aí não vai dar para fazer. Mas como não? Então eu vou levar a minha ideia. Então leva a sua ideia para outro lugar. Leva a sua ideia para algum lugar onde a Bíblia não seja um manual de fé e de prática. Não, mas isso aí vai angariar fundos para a igreja. Então, mas a igreja não é uma instituição financeira. Não é tudo que vale ser inserido na igreja para angariar fundo para a igreja. Você pode ter tido uma ideia economicamente legal, comercialmente legal, corporativamente legal. Só que você está pegando a sua mente corporativa e trazendo ela para dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus, certos conceitos corporativos não valem. Pastor, mas isso agora é a visão moderna das finanças. Eu sei, muito legal, aplica na sua empresa. Não necessariamente será aplicado na casa de Deus e nem no reino de Deus. Entenda, é ideia boa para você, mas tem coisa que não cabe ser construída aqui. Não é maldade, não é impureza, mas se entra em rota de colisão com algo que é bíblico, então sua ideia vai ter... Lucas diz claramente, não sabendo ele o que dizia. Tadinho, ele teve uma ideiazinha. Parecia bonitinha. Oh, que ideia bonitinha. Vão construir 3 tabernáculos. Mas é uma ideia que você não sabe o que você está falando, não. Isso não cabe. E eu caminho para a conclusão, observando com você alguns últimos pontos. Dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu. Oh, que maravilha, com a sua sombra. Eita, glória a Deus. Eu que ia ficar de fora no sol, ganhei uma sombra. Aleluia. Entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz. Oh, aleluia. Eu amo essa voz. Quem mais ama essa voz? Que dizia, este é o meu filho
amado. A ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eu quero parar aqui na parte A do versículo 36, dizendo que Jesus foi achado só. Se Jesus foi achado só, adivinha o que significa? Moisés tinha ido? Muito fraco. Moisés tinha ido? E Elias tinha ido? A participação deles no culto foi poderosa, sim ou não? A presença deles na reunião foi poderosa, sim ou não? Mas no final eles foram? E Jesus foi achado? O que significa? É que os personagens foram embora. E Jesus continua? Todas as pessoas que aparecem no culto sempre serão coadjuvantes no culto. Todas as pessoas que você sai de casa para ouvir e ver, cantar, pregar, e eu não vejo indignidade nisso. Se isso for de forma sóbria, se isso for de uma forma equilibrada, eu não vejo nenhum problema. Muito bom. Há pregadores que especialmente me atrairiam a uma reunião para ouvir. Há cantores que particularmente me empolgariam a ir a uma reunião para ouvir. E eu não vejo problema nenhum com isso, porque eu estou na igreja quase todo dia. Então não é porque eu vou na igreja por causa do fulano. Não, eu já vou, glória a Deus, eu já vou. Mas é verdade que algumas pessoas me empolgariam particularmente para sair da minha casa e ir para uma reunião. E eu não vejo problema nenhum com isso. Desde que eu saiba que o Moisés vai, o Elias some. E, no fim das contas, só tem um que fica. Ô, Minaracalamacheia, se você estiver aí dizendo que está gostando da minha mensagem, eu fico feliz. Se você estiver assim empolgado um pouquinho particularmente para vir esse domingo de manhã, porque gosta de mim como pregador, eu fico muito feliz. Mas quando esse culto terminar, eu vou almoçar na minha casa, mas Jesus fica com você. Esse é o problema. Esse é o problema. É aí que o ponto se tensiona. É aí que a falta de sobriedade arrebenta algumas pessoas. É aí que a falta de equilíbrio deixa algumas pessoas inclinadas a Moisés, devotadas a Elias, sem entender que todos eles vão embora. Todos eles passam. Todos eles vão, mas Jesus sempre fica, e glória a Deus porque Ele fica. Tem gente aqui que perdeu o pai recentemente, a mãe recentemente, eu tenho uma palavra para te dizer, Ele fica. Tem gente aqui que entrou essa manhã de domingo amargando a decepção, a deslealdade de um amigo que durante essa semana te desapontou gravemente. Eu tenho um negócio para te dizer, Jesus fica, os ícones vão, Jesus fica, os cantores vão, Jesus fica, os pregadores vão, Jesus fica, os pastores vão, e Jesus fica, passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa. A permanência de Jesus, mesmo após a ausência de Moisés e de Elias, foi uma lição para aqueles discípulos para dizer, pode haver reuniões muito espetaculares, promovidas por Jesus, organizadas por Jesus e com a participação de pessoas ilustres. Participem dessa reunião, não durmam, não vejam, é cumprimento de promessa, vocês terão visões maravilhosas, vão ver gente crente, vão se inspirar ao ver pessoas, pense em como se sentiram Pedro, Tiago e João, ao ver aqueles ícones da Bíblia presentes ali naquela reunião. Meu Deus do céu, eles ficaram tão impactados que eles não conseguiram nem falar nada enquanto Moisés e Elias estavam perto, mas quando Moisés e Elias saíram, se ausentaram,
chegaram um pouco para longe, e eu já pontuei que Lucas fala sobre isso. Eles chegaram com Jesus para falar, e é até interessante isso, porque por mais que Moisés e Elias sejam ícones, foram ícones intimidadores, mas com Jesus eles não tinham problema de falar. Eu tenho um negócio para te dizer, talvez o seu ícone, talvez a pessoa que você tanto preza, talvez o ministro, o profeta, que você acha tão, e talvez seja mesmo um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e você não sabe nem como falar com ele. Tudo bem, só não deixe de esquecer, não se esqueça como falar com Jesus, porque ele sempre estará acessível a você. E quando eles foram embora, ficou muito claro aquilo que permanece. A grande lição e última lição dessa história, para os discípulos, para mim e para você, é essa. No fim das contas, no fim das contas, quem permanece contigo, oh, aleluia! No fim das contas, depois que as celebridades vão, depois que as luzes se apagam, depois de tudo acontecer, no fim das contas, ele sempre fica. E se alguém estava apoiado na presença de Moisés, vai ficar triste. Se alguém estava mesmo por causa do Elias, vai ficar decepcionado. Mas se alguém tem a maturidade e a sobriedade de usufruir, de valorizar a presença dos ícones proféticos, mas entender que não depende deles, entender que depende de Jesus, se ele ficar, eu já estou perfeitamente satisfeito. E quem está satisfeito em saber que ele vai contigo para casa hoje, levante a mão por alguns segundos, abra sua boca, libere uns glórias a Deus, alguns aleluia. Põe-se de pé do seu lugar agora, por favor. Por favor, fique de pé do seu lugar. Eu quero... Põe a mão sobre o seu coração agora, por favor, ponha. Eu quero declarar que os teus sentimentos estejam guardados no Senhor. Eu quero declarar que as pessoas que vêm e vão da sua vida não vão gerar colapso nem desequilíbrio na sua vida. Você vai lamentar pela ausência de algumas pessoas, mas não vai colapsar pela ausência delas. Porque quando você procurar, você vai ver que alguns foram, mas Jesus ficou. Eu estou declarando sobre nós como igreja a centralidade de Cristo no culto, a centralidade de Cristo na nossa casa, a centralidade de Cristo na nossa vida. Que seja corrigido do nosso coração todo reposicionamento que nós demos para Jesus dentro do nosso coração. Não. Jesus não está orbitando em redor de nada. Não. São as coisas que orbitam em redor dele. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Eu estou pregando para uma igreja que tem Cristo no centro de tudo, e é por isso que a tua esperança não será abalada. É por isso que amanhã de manhã tu te levantarás para mais um dia. É por isso que hoje você está de cabeça erguida para começar mais um mês, mesmo depois de tudo que aconteceu em maio. É porque no dia 1º de junho eu venho aqui para te lembrar: Ele está contigo. Para quantos essa notícia é boa, digam graças a Deus. Para quantos isso já basta, digam aleluia, 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 aleluia.